paz, igreja. Nós continuamos o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. E hoje eu estou aqui para compartilhar com os irmãos. E não é fácil estar aqui não, irmãos. Eu descobri a hora que eu cheguei que a minha camisa estava do lado contrário. Eu vesti a outra parte e fui lá no banheiro arrumar a minha blusa. A gente vem com a cabeça, né, que vocês nem imaginam, né? Mas nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Amém. Né? E apesar de ser um desafio para nós que subimos aqui nesse púlpito, porque esse lugar é santo ao Senhor. É um privilégio compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. E em Hebreus diz que ela é mais penetrante, Hebreus 4:12. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Amém, irmãos? Então creia que quando você está aqui, se submetendo, se expondo à palavra do Senhor, ela é viva e ela está agindo na minha vida e na sua vida. Ela está operando a vontade do Senhor para que nós cumpramos o nosso propósito. Amém? E nós estamos nesse ano de 2025 com essa palavra profética de Mateus 6:33. Buscai o reino, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando o Senhor fala em buscar o reino, o Senhor está falando de ter intimidade com o Senhor. E nós temos buscado viver este evangelho, viver esta palavra. E eu gostaria de perguntar à igreja, como tem sido a sua vida durante a semana de realmente buscar viver o reino de Deus? Você tem desfrutado dessa intimidade com o Senhor? E nós temos procurado buscar viver o Evangelho. Mas na verdade, irmãos, o Evangelho, ele não é Evangelho se não houver essa intimidade com Deus. Aleluia. Hoje nós vemos pessoas cheias de religião, mas vazias de Deus. E Deus está nos chamando para esse tempo de intimidade com Ele. Jesus está nos chamando para que nós o conheçamos melhor, mais intimamente. Mas para isso, nós precisamos ter o coração como de uma criança. E eu gostaria de falar isso nesta noite. Em ter um coração como uma criança. Porque a criança, ela é sincera. A criança, vocês veem que a criança, ela recebe tudo com uma alegria e com uma simplicidade. Coisa que às vezes no adulto nós não vemos. Se eu falar para alguma criança, vamos aí no sábado, nós vamos lá no Ribeirão Vermelho. A criançada entra numa agitação. Vamos sim, nós vamos brincar, nós vamos correr, né? Se eu falar talvez para um adulto a mesma coisa, talvez ele falar, mas sei lá, no Ribeirão vai estar muito calor, eu não vou entrar naquela água, aí eu vou ter que ficar lá passando calor, eu vou ter que sentar lá naquela grama, nós vamos ter que fazer um lanchinho para o pessoal se alimentar, né? A criança não, ela recebe aquilo com tanta alegria no seu coração. E o Evangelho, irmãos, ele precisa ser assim, simples,
como a criança é. Eu sou avó, há 4 meses e meio, né, de uma criança linda, maravilhosa, presente de Deus para as nossas vidas. Eu declaro que ela é cheia do Espírito Santo e que ela vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. E meu filho e minha nora, eles estão vivendo esse tempo de entender a paternidade e a maternidade. E Deus, Ele nos ensina através das crianças. Amém. Se eu for perguntar aqui para as mães, Mariana, Polly, Evelyn, o que Deus ensina a cada uma delas, através dos seus filhos, eu tenho certeza que elas vão ter muita coisa para falar a cada um de nós. Amém? E Deus nos ensina. E a minha netinha, ela é muito tranquila, ela está sempre feliz, mas quando ela está com fome, ela começa a reclamar, ela começa a chorar. E se ela não é atendida, ela abre um berreiro, ela começa a chorar e nada a faz parar até que ela receba o seu alimento. Amém. E nós precisamos ser assim com Deus. Nós precisamos ter o coração dessa criança que deseja esse alimento, que deseja ser suprida. Nós temos que ser assim com Deus. E nessa noite, o Espírito Santo fala a cada um de nós: você precisa voltar a me amar com esse amor de criança. Você precisa voltar a me buscar com esse amor inocente, sincero. Ou talvez nós andamos tão religiosos, já nos achamos maduros, nós nos achamos que já crescemos demais, que talvez em algumas áreas da nossa vida nós já nem precisamos mais que Deus venha intervir. Irmãos, nós não podemos crescer ao ponto de nós nos tornarmos independentes de Deus. Amém? Amém. E que a nossa oração hoje seja: Senhor, eu quero te amar como uma criança. Amém. Eu quero clamar a ti, assim como a criança que clama pelo seu alimento nas madrugadas. Eu quero clamar desse jeito. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Nós estamos falando em buscar o reino, e a palavra diz que é das crianças o reino dos céus. Amém? E eu gostaria de perguntar: qual tem sido a sua atitude para com Jesus? Será que a nossa atitude tem sido como de uma criança, que na sua inocência, na sua pureza, ela busca o seu pai, sua mãe? Ou temos vivido uma vida religiosa? Hoje muitos têm conhecimento da palavra, mas não têm a experiência de viver a palavra. E isso é o que nos diferencia de quem é religioso. É a experiência que nós buscamos em Deus, na sua palavra. Porque conhecer é diferente de experimentar.
Eu ouvi uma frase de um pastor numa pregação, eu vou repetir a frase que ele falou. Religião é aprender a fazer as coisas de Deus sem Deus. É muito triste isso. E Deus não quer que nós sejamos religiosos. O Senhor quer que nós sejamos filhos. Amém. E o que é um filho? Filho é aquele que conquista o coração do Pai. Filho é aquele que faz de tudo para chamar a atenção do Pai. Filho é aquele que conhece a voz do Pai. E o Pai reconhece a voz do Filho. Amém. Você já viu quando criança faz um desenho? Está fazendo um desenho e ela vai mostrar para o pai. E o pai está ocupado. E ela fica: pai, olha o meu desenho, pai. Olha o desenho aqui que eu fiz, pai. Vem aqui o meu desenho, pai. Ele chama atenção o tempo inteiro. E se o pai não der atenção, ele vai continuar, porque ele é filho. Ele quer a atenção do pai. E o Senhor quer que nós sejamos assim com Ele, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o nosso Pai. Amém. E essa noite eu posso perguntar a você: será que essa noite aqui na igreja você cantou uma música, um louvor? Ou você louvou o Senhor e o adorou? Será que quando abre a palavra, você apenas lê um texto e ouve? Ou quando abre a palavra, você ouve a voz do Senhor e vê e sente Ele falando contigo, com a sua vida, mudando a sua vida, transformando, falando ao seu coração? Há uma diferença entre religião e a realidade de viver essa palavra. E quem vai promover isso somos nós mesmos. Nós é que vamos decidir se vamos viver uma vida religiosa ou viver debaixo da palavra de Deus. Amém? Amém. Eu posso até perguntar: você fez algo hoje no culto para chamar a atenção de Deus? E eu gostaria de trazer alguns itens de como ser criança. E o primeiro item é: nós precisamos desejar o alimento espiritual novamente como uma criança. Nós precisamos ter esse sentimento de querer esse alimento, que é a palavra de Deus, e sermos... A criança, ela é totalmente dependente do alimento. E nós precisamos ser totalmente dependentes da palavra de Deus. Amém, irmãos? E nós precisamos vir com o nosso coração para o culto desse jeito. Vir com fome, vir com sede, vir com expectativa de que Deus vai falar ao nosso coração. Amém. Eu tenho minha mãe morava em Piracicaba, e eu me lembro quando o Felipe era pequeno, e aos finais de semana vamos para a casa da vovó. E assim que nós entrávamos no carro, não tinha saído ainda aqui da Dutra, ele virava para mim e falava: mamãe, nós já estamos chegando? Vai demorar? E não, vai demorar um pouquinho, vamos esperar. Daqui a pouco, passava mais um pouco, ele falou: mamãe, agora nós já estamos chegando? Né? O tempo todo, ele tinha aquela expectativa de chegar, de ir a algum lugar. E é com essa expectativa que nós devemos chegar à casa do Senhor, ao culto. Às vezes, quando você fala para uma criança: olha, sábado nós vamos fazer um passeio no parque. Chega na segunda-feira e ela já fala: mãe, é hoje que nós vamos ao parque?
Não, meu filho, hoje é segunda-feira, nós vamos esperar segunda, terça. Na quarta-feira ele começa a perguntar de novo: mamãe, já está chegando o dia do parque? A criança tem essa expectativa, e o Senhor quer ver essa expectativa em mim e em você. Aleluia. Nós vamos ter o culto. Será que nós temos essa expectativa no nosso coração como filhos? Ou nós vamos apenas cumprir o horário no domingo? Amém, irmãos? Amém. E nós precisamos, irmãos, quando nós clamamos na nossa casa, o nosso clamor também tem que ser como daquela criança que às 3 horas da madrugada está lá aos berros, chorando, clamando, porque ela quer ser alimentada. Nós temos que clamar com esse fervor pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Amém, irmãos? Amém. Porque a criança começa a aprender. Se de madrugada ela dá uma choradinha, dificilmente os pais vão se levantar. Mas se ela começar a resmungar e a chorar e a gritar alto, né? Os pais vão, por medo até dos vizinhos virem reclamar, eles vão levantar e vão fazer alguma coisa. Né? Porque a criança, ela é assim. E talvez, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós estamos vivendo uma religião, porque nós aprendemos alguns trejeitos de crente. Paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Mas às vezes está nos faltando o ímpeto das crianças de clamar, de buscar, de pedir: Senhor, me dá o alimento. Aleluia. Às vezes nós estamos meio que desanimados, né? Cansados. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus, ela diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a vossa salvação. Irmãos, a palavra de Deus, ela é alimento para nós. Amém. Mas ela só vai alimentar desse leite espiritual para aquele que chorar de verdade, igual uma criança. Amém? Amém. Deus vai enviar o alimento que você precisa, a hora que Ele sentir no seu coração que há um clamor verdadeiro, sincero, um desejo. Quando você abrir a palavra, que ela não seja um mero texto que você está olhando, mas que você diga ao Senhor: Pai, fala comigo na tua palavra. Amém. Porque ela é vida. Aleluia. E eu preciso ver essa vida na minha vida. Amém. Amém? E um segundo tópico que eu gostaria de falar, que nós devemos abandonar toda malícia, todo engano, toda inveja, toda hipocrisia. Em Mateus 18, 2 e 3, a palavra diz assim: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e ele disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o outro tópico que eu falo para nós sermos como crianças
é que nós devemos abandonar tudo que é da carne. Isso fala de conversão, irmãos, de mudar a rota da nossa vida. A palavra diz, aquele que roubava, não roube mais, né? Tem que haver uma mudança de atitude, tem que haver uma mudança de comportamento nas nossas vidas. Amém? Deus não quer que nós aprendamos uma religião, Ele quer que nós aprendamos a ser espirituais, que nós nos voltemos para Ele. Amém. E o que é ser espiritual? É permitir que o Espírito Santo reine na minha vida e na sua vida, porque o Espírito Santo é aquele que discerne todas as coisas, e o homem espiritual que se submete à ação do Espírito Santo, ele não vai andar na hipocrisia, ele não vai andar falando mal, ele não vai andar no engano e com todas essas obras da carne. Irmãos, cada um de nós tem muitas vezes uma palavra de consolo, de conforto para o irmão, mas para que isso aconteça, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus, nós precisamos falar a palavra de Deus, para que dos nossos lábios saiam palavras de bênção e não de maldição para o nosso irmão. Amém? E nós precisamos ser assim. E nós precisamos, irmãos, realmente deixar tudo aquilo que é da carne e sermos sinceros diante de Deus, assim como uma criança. Um outro ponto que eu gostaria de falar é que a criança, ela aprende a andar em temor em relação aos seus pais. Você quer ter intimidade com Deus? Ande em temor a Deus. Andar em temor não quer dizer ter medo de Deus, mas nós olhando para Deus, tudo aquilo que Ele fez por nós, através do sangue de Jesus, que foi derramado no Calvário, me deu o direito de ser chamado filho de Deus. Amém. Então é por isso que eu temo ao Senhor, porque eu honro ao Senhor, eu obedeço ao Senhor, e eu o amo com todo o meu coração, e eu sei que eu quero fazer tudo para agradá-lo, porque eu sei que eu vou estar com Ele em toda a eternidade. Isso é temer a Deus. E o Senhor, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, mas Ele é o nosso Pai. E Ele quer que nós o amemos, que nós andemos em temor diante dEle. Ele quer fazer parte da minha vida e da sua vida. Amém. Ele quer conduzir os nossos passos. Por isso que nós temos que buscar intimidade com o Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Salmos 25, versículo 14. A palavra diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Você quer ter intimidade com o Senhor? Amém. Tema ao Senhor. Amém? Mas, irmãos, nós não podemos ter intimidade com Deus se nós fazemos coisas que a palavra de Deus condena. Porque Deus e o pecado, eles são como a água e o óleo, eles não se misturam, né? A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E para nós sermos íntimos de Deus, nós temos que ter temor e abandonar o pecado. Amém? Amém. Em João 15, 14,
palavra diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quer ser amigo de Deus? A palavra diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Seja obediente ao Senhor. No reino de Deus, irmãos, vale o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Esse é assim. Porque, irmãos, eu não posso dizer que amo a Deus fazendo coisas que não agradam o seu coração, achando que não vai acontecer nada, achando que não vai ter uma consequência. Todo pecado na nossa vida, ele tem uma consequência. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte, é a separação de Deus. E não é a morte física, mas é a morte das coisas espirituais, das coisas de Deus. E essa separação não é porque Deus te dá as costas e Ele vai embora. É porque o pecado nos faz surdos à voz de Deus. E o último ponto, nós precisamos ter o mesmo afeto e amor que a criança tem com o seu pai. A Deus. Amém? E como que é isso? É que eu amo tanto a Deus. E eu posso dizer como Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se eu amo tanto a Deus, eu tenho esse afeto, esse amor profundo a Deus, eu não vou dar mais nenhum passo sequer na minha vida sem consultar a Jesus antes. Amém. Existe um livro que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? É desse jeito. E Deus, Ele quer que nós sejamos, que tenhamos essa conexão com Ele, essa comunhão, essa intimidade com Ele, para que nós olhemos para Jesus, olhemos para as coisas espirituais, para as coisas do alto, mas não somente na igreja. Ele quer que nós sejamos espirituais na nossa casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, no nosso emprego, com o seu chefe, com aqueles que trabalham para nós. Mas para nós termos esse coração, nós temos que verdadeiramente nos apegar a Deus, termos esse amor profundo, amá-lo sobre todas as coisas, assim como Jesus. Amém. E eu gostaria que os irmãos abrissem João 5:19. Vou tocar para os irmãos. João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho, ele nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostrará tudo o que faz. Nós precisamos ter esse amor a Deus. Você vê que uma criança, ela não aprende de ficar ouvindo o seu pai falar as instruções. A criança, ela aprende vendo o seu pai fazer. Você pode ver que às vezes até uma mania que o pai tem é de sentar de um jeito, daqui a pouco você vai olhar, a criança está fazendo igualzinho. Por quê? Porque ela aprende a ver o pai fazer. E assim era com Jesus aqui. Que ele falava: eu não sei fazer nada de mim mesmo, eu faço tudo aquilo
que eu vi o meu Pai fazer. Amém? E nós temos que ter esse olhar para Deus, né? A palavra cristão quer dizer pequenos cristos, né? Nós temos que ser esses pequenos cristos, né? Que olham para Jesus, né? Que querem ser como Jesus. Amém? Amém. E nós precisamos realmente, irmãos, nos apegar a Deus, a ponto de nós podermos falar uma coisa que eu sempre ouço a pastora Eliane falar: Senhor, eu amo tanto, eu não quero olhar aquilo que o Senhor não olharia. Eu amo tanto, Senhor, eu não quero falar aquilo que o Senhor falaria, que não falaria. Senhor, eu amo tanto, eu não quero pisar onde o Senhor não pisaria. Eu quero ser uma criança simples, humilde, e fazer aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Amém. E nós precisamos, irmãos, desenvolver essa intimidade, esse relacionamento com Deus, porque é só na presença dEle que a nossa vida vai ser transformada. Aleluia. E verdadeiramente nós podemos ser como essa criança. Amém. Totalmente dependente do Senhor e da sua palavra como alimento para as nossas vidas. Amém? E concluindo, eu tinha pedido para a Sara e o João tocarem o louvor. Ela está descendo. Irmãos, nós não podemos viver tão ocupados na nossa vida a ponto de nós esquecermos a melhor parte. E a melhor parte é a presença de Deus. Amém. Então, eu gostaria de dar uns conselhos. Amém. Convide Deus para a sua agenda diária. Amém. Fale com Ele. Não ande se Ele não estiver com você. Seja como Moisés. Quando Deus falou para Moisés: eu vou abençoar esse povo, vou dar vitória para esse povo vai chegar onde eu prometi. E Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair desse lugar. Então não vá se o Senhor não for junto. Eu tenho uma agenda em casa. E eu pego essa agenda às vezes à noite e coloco tudo que eu preciso fazer no dia seguinte. Eu preciso comprar tal remédio na farmácia, eu preciso ver isso aqui de supermercado. E teve um dia que eu fiz uma lista toda. E quando eu olhei para aquela lista, o Espírito Santo falou no meu coração: onde é o meu lugar na sua lista? Eu não estou vendo o meu lugar aqui. E eu comecei a chorar diante do Senhor, porque o Espírito Santo, Ele é tão lindo. Então escolha, irmãos, essa melhor parte. Acorde de manhã e coloque essa agenda diante do Senhor. Tenha um momento de meditação ali com o Senhor. Pegue um versículo, leia a palavra, busque verdadeiramente essa presença, porque eu tenho certeza que o seu dia será totalmente diferente. Amém? E a minha oração é que o nosso coração, ele volte a amar ao Senhor, que nós sejamos como essa criança diante da sua presença, que nós sejamos totalmente dependentes de Ti. Aleluia. Irmãos, uma criança recém-nascida e um bebezinho, ele mama a cada 3 horas. Ele busca por esse alimento, porque ele sabe que se ele não se alimentar, ele vai morrer. Ele precisa. E a minha oração é que, se você entendeu essa palavra de hoje, nessa hora, enquanto você ouve esse louvor, que você possa se derramar diante de Deus,
Até aqui talvez o Senhor tenha falado ao seu coração, mas esse talvez seja o momento de você e eu darmos uma resposta ao Senhor. Amém. Senhor, eu tenho entendido a sua palavra e eu sei que o meu destino está ligado a essa vida que eu tenho contigo hoje. Então eu peço, Senhor, faz arder os nossos corações por ti de novo. Amém? Vamos ouvir esse louvor, irmãos. Voltar aí no céu.
como de uma criança, e a fé genuína.